Bem-vindos de volta às Anti-Diet Talks. Hoje estamos muito internacionais. Hoje fomos ao Japão. Hoje fomos ao Quer dizer, Japão. não fomos, mas foram por nós. Exato. E temos um chocolate matcha vindo diretamente do Japão. A minha perspectiva é que isto vai ser horrível. Desculpa, Inês. Foi um casal amigo nosso que esteve no Japão e que nos trouxe. Eu acho que não gosto de matcha porque... O matcha é red flag, não é? É logo. Em termos de produto. Quando eu vejo matcha, associo a sumos verdes, a cenas que não vão ser tão palatáveis. Tão Já boas. provavelmente provaste matcha? Eu não estou seguro. Que já Pois, tenho eu já provado. provei uma vez. Mas eu não estou interessado, Imagina, sabe? se relva tiver um sabor, é aquele. É que sabe a verde. Eu não te sei explicar isto de outra forma. Imagina, a cor verde, se tiver um sabor... Eu gosto de saladas, É aquele. pá, mas não é bem... Não, mas salada não sabe a verde. Pois é. Aquilo sabe mesmo a verde. Pois, Estás a pois ver é. este verde da nutrência? Sim, sim. É esse o sabor. Pois, consigo imaginar. Mas acho que nunca provei. Eu não sou muito dado a essas coisas. Pois. Portanto, estou curiosa. Isto parece ser um chocolatinho com uma bolachinha. Qual é o nome? Alford? Alfor Mini Chocolate. Matcha. Está tudo em japonês. A tabela nutricional não, para não. Imagina onde diz calorias e assim está em japonês. Os números não estão em japonês porque são números na mesma, não é? E pronto, é isso. Vamos testar. Estás entusiasmado? Bora experimentar. Pá, sim, porque foi uma oferta, então estou com curiosidade. Vem em pacotinhos. Está difícil. Vocês ajudam? Vem. Já está. Que cheiro! Deixa lá cheirar. Ih, Tiago, isto vai ser horrível. Não digas isso, a Inês pode ver. Então, mas o que é que tem? Ih, pá! Imagina, é bonito, eu adoro este verde. É super Mas- bonito, mas o cheiro é bué... É bué cheiro de ervanária. Isto é mesmo Não é? cheiro de ervanária. Pronto, tem uma bolachinha por trás, um chocolate pela frente. Cheira mesmo bué a ervanária. Isto Mas é capaz de cheira- surpreender. Isto cheira tipo Olha, eu a tentar a ver as coisas de spirulina. forma Se positiva. calhar a spirulina é parecido com matcha. Pá, Pá, a perspectiva não é muito boa, mas pode ser que o sabor seja melhor. Sim, sim. Se susteis a respiração, mas não sabe tanto. É chocolate branco, Ah, mas depois tem um sabor a verde. Eu custa-me a crer que há pessoas que gostam de beber isto. Mas a bolachinha é boa. pá, é mixed feelings. De repente parece que estou tipo num... Sabes os Açores? É tudo um campo verdejante. Parece que estou tipo meio... Parece que estou nos Açores e de repente aparece aqui um chocolatinho branco que ajuda a contrabalançar. Mas é muito sabor a pasto, não tem? É horrível. É que imagina, a bolachinha até que é boa e o chocolate é chocolate branco com matcha. Mas depois, quando vem o sabor a verde, Estou com um sabor a pasto na boca. Parece que estive a comer 2 kg de relva, sabes? eu acredito que isto Há alguém, honestamente, há alguém que gosta de matcha. Eu acho que Verdadeiramente. Eu acho que isto deve ser como o café, que tu não gostas, mas depois Gosto vais... adquirido, não é? É. É tipo o mate na Argentina. É, exatamente. Mas pronto, custa-me a querer... É mesmo um esforço. É. Pelo menos as primeiras vezes. Pá, e as primeiras 25? Pá, aí, pelo menos as primeiras 25, acho que é em esforço. Acho que é em esforço. Mas acho que bué da malta consome essas cenas. Matcha, assim, avaliando pelo que se vê às vezes no Instagram. Bem estranho, não é? Pois. Mas é gosto Não precisam de fazer esse esforço. Sei não. Há coisas tão melhores. E pronto, este chocolate, o resto, provavelmente vai ficar lá em casa a olhar para nós e a lembrar-nos, até eventualmente passar o prazo de validade e ter que preparar ao seu destino final. Imagina a Inês a estar a ver este Mas ela própria também disse que não gostava de matcha, Tiago. Ela disse, não Sim, gostava. ela trouxe pela brincadeira, provavelmente. Inês, muito agradecido pela Apesar de... brincadeira, Apesar de ser porque complicado. Muito complicado. Infelizmente. De veras complicado. Para mim é um 0. Pá, eu não consigo dar um 0. Fogo. Porque ali no meio do... Eras capaz de agora comer outro. Por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade não me Então é um apetece. 0, Tiago. Não, é um 0. Porque imagina, Tiago, é no um meio daquele prado verdejante, Não. encontras ali um sabor a chocolatinho que desvia, Encontras um docinho, mas imagina. desvia a atenção. Não concordo. É um 1.
É de 0 a 5 ou de 0 a 10, lembra-me? Já nem me recordo. É de 0 a 10. É de 0 a 5. É pá, 0,5 se calhar. Mas um 0 não. Achas que é um 0? Não tem nada de bom, nada tipo a realçar. A única coisa que tem de bom é lembrar-me que existe chocolate branco e que eu poderia comer só o chocolate branco. Só a expectativa de que poderia ser só Exatamente. chocolate branco é que é bom. É, o sabor a verde é que estraga tudo. Horrível. Mas é o ponto do chocolate, percebes porque é que é um zero? Pois, Qual é a tua resposta final? pois, 0. Se calhar, é. É como estar a comer um caldo verde, mas em mal. Mas pronto, há quem goste e nós respeitamos também essas pessoas. somos muito respeitadores. Já agora, se quiserem receber este chocolate em casa, basta mandarem-nos a vossa morada e nós enviamos. E com urgência. Há aquele envio de urgência. Exato. Né? Correio Um azul. dia útil. Correio azul. E agora fomos indelicados. Foi uma prenda e nós estamos a dizer que enviamos uma prenda por correio azul. Sabes? Tipo a dizer, ei, prendas destas é que não. Não é preciso fazer essa cerimónia toda, Tiago. Somos todos amigos da mesma. Tens razão. O que é que vamos falar hoje? Então, hoje vamos falar de um termo que se tem falado mais nos últimos tempos, que é o food noise, não é? Ou seja, o que é o food noise? É uma espécie de pensamentos Traduzindo à letra, É- barulho alimentar. é barulho alimentar, ou ruído alimentar, que no fundo consiste em pensamentos persistentes, intrusivos, acerca de comida, em que a pessoa pensa mais em comida do que aquilo que seria saudável do ponto de vista mental e acaba por ser um incómodo, né? Na sua vida, no seu dia a dia. Em que a comida deixa de ser apenas comida e passa a ser uma fonte de stress, de angústia, de pensamentos constantes e de desconforto, não é? Exatamente, e eu sinto que muita gente sente isto, que está sempre a pensar em comida, mas como é o seu dia a dia há tanto tempo, meio que se torna normal e já meio que nem se apercebem que isso não é normal e que as outras pessoas à sua volta, a maior parte, não sente isso. E isto é muito comum de, por exemplo, nós estarmos o dia todo a pensar em comida, ou seja, estamos a comer o pequeno almoço, já estamos a pensar o que é que vamos comer a meio da manhã, estamos a comer a meio da manhã, já estamos a pensar a que horas é que vamos almoçar, estamos a almoçar, já estamos a pensar na próxima refeição, na próxima refeição já estamos a pensar que não devíamos ter comido aquilo e que, portanto, devíamos compensar, ao jantar estamos a pensar que aquele dia já está estragado e vamos nos deitar e já estamos a pensar no pequeno almoço. E estamos sempre assim, a pensar que ou comemos mais ou não comemos mais, ou quando é que está na hora de ir comer, ou quando é que não está na hora de ir comer. Ou seja, a comida ocupa um espaço mental que é desproporcional, porque uma coisa é, todos nós pensamos em comida ao longo do dia, porque pronto, faz parte, nós temos que nos alimentar ao longo do dia, então pensar em comida não é anormal, ou seja, pensar em comida faz parte. Mas uma coisa é eu preocupar-me com o que é que eu vou fazer ao almoço, porque pronto, eventualmente tenho que comer, ou preocupar-me que, sei lá, tenho que ir comprar pão à pastelaria. Outra coisa é eu estar constantemente a pensar nas minhas refeições e estou a trabalhar, mas ao mesmo tempo tenho ali aquele zoom, zoom, aquele separador no cérebro aberto, aquele zoom, zoom, de que será que já é hora de almoço? Estou em casa no sofá e estou a pensar que não consigo esquecer que tenho um gelado no congelador ou um chocolate no armário e isso não é normal. E isso, no fundo, é a definição para food noise, que lá está este ruído alimentar que sentimos. E é sobre isso que vamos falar hoje, ou seja, um bocadinho porque é que isto acontece e como é que podemos trabalhar para isto aos poucos ir deixando de acontecer, porque existem tantas coisas melhores para pensar do que estar sempre a pensar em comida. Sim, e isto acaba por normalizar-se, não é? A pessoa habitua-se tanto a viver assim que faz-me lembrar um bocadinho como aquela dor no fundo das costas que Exato. já passou a fazer parte quase da tua identidade, então tu já ignoras, Já te sabes? habituaste. Tenho uma dorzinha aqui, mas é normal. Ou aquela dor de dente, mas é ligeira, então tu vais lidando, vais conseguindo normalizar aquilo que não deveria ser Eu normalizado, não é? sinto que nessas coisas, quando tu deixas de ter, é que tu te apercebes que estiveste a viver em sofrimento, porque é mesmo um sofrimento. nos últimos 15 anos, não É. É que tu te apercebes É. como É isso. E eu acho que a comida é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes eu tenho clientes em consulta que chegam ali a uma parte do processo que isto deixa de acontecer e depois, em retrospectiva, é que percebem: tive anos a viver assim, a achar que aquilo era normal e agora eu percebo o que é que as pessoas normais, entre aspas, sentem. E é estranho porque lá está, nós vamos nos habituando. As coisas vão surgindo, nós vamos pensando que toda a gente se sente dessa forma e nem questionamos. Então eu acho que é mesmo bom quando chegamos a uma parte do processo
em que conseguimos perceber que, ok, não é por eu ter sentido isto durante os últimos 10 anos que é suposto viver assim. Sim. E depois, ou seja, se calhar começar pelo início, né? Sim. Que o food noise, no fundo, é esse tal ruído alimentar, se quisermos uma tradução mais direta, que envolve esses tais pensamentos persistentes, intrusivos acerca de comida. E se calhar começarmos por dizer que é normal que o cérebro seja responsivo a tudo o que seja imagens, sons, não é? Cheiros. Cheiros que envolvam comida. Ou seja, estamos a passar ao pé de uma pastelaria. Está a vir um cheiro, imagina a croissant ou o pão acabado de fazer. Incrível. É normal nós termos um desejo maior por comer nessa fase, não é? Porquê? Porque estamos a ser estimulados e o nosso sistema de recompensa é ativado através desses estímulos sensoriais. Sejam eles auditivos, sejam eles visuais, sejam eles olfativos, como é o caso do cheiro. Então, se calhar começar por aí, não é? Isso é normal. Agora, quando é que deixa de ser normal? É quando boa parte dos meus pensamentos, sem aparente razão, porque há razões, e haveremos de falar nisso ao longo do episódio, sem aparente razão, eu estou com pensamentos constantes acerca de comida e estou, como tu disseste há bocado, não é? Estou a tomar o pequeno almoço, mas já estou a pensar no almoço. Estou a tomar o almoço, mas já estou a pensar no jantar. Sempre com imensas contas calóricas, né, de compensação. Estou a jantar e já estou a pensar na comida do dia seguinte. Ou seja, a nossa vida gira em torno deste centro que passa a ser a comida. Exatamente. Então aí já deixa de ser saudável, digamos assim. Sim, essa reatividade do nosso cérebro, no fundo, se nós formos a recuar e de uma perspectiva evolutiva, até era uma forma de, em tempos de escassez alimentar, nos fazer, ao ser humano, procurar por mais comida e encontrar uma forma de nos alimentarmos, não é? Hoje em dia, essa não é a realidade para a maior parte das pessoas, ou seja, existe comida sempre disponível, então esta reatividade ou esta hiperreatividade acaba por não ser assim tão necessária e é muito ampliada pelas dietas. Ou seja, o facto de nós muitas vezes estarmos em restrição, e esta restrição tanto pode ser no ponto de vista físico, em que existe mesmo uma restrição da quantidade de alimentos que nós estamos a ingerir, ou mesmo do tipo de alimentos que nós estamos a ingerir, ou seja, às vezes, nós podemos não estar em dieta no sentido de estarmos a seguir um papel que nos diga aquilo que temos que comer, mas se nós não nos permitirmos comer nada tipo de hidratos de carbono, por exemplo, isso acaba por ser uma dieta, não é? Ou seja, ou se nós não estamos a seguir uma dieta, lá está, não estamos a seguir um papel, mas a quantidade de energia que nós comemos ao final do dia não é suficiente para aquilo que são as nossas necessidades, nós, na verdade, estamos em restrição na mesma, ou seja, este mecanismo acaba por ser ativado na mesma no nosso cérebro. E a mesma coisa para uma restrição mais mental, que é, eu como de tudo, mas eu estou sempre a pensar que estou a fazer uma coisa mal por estar a comer, ou sempre a sentir-me mal por ter comido, e sempre com aquele pensamento constante de, ok, amanhã tenho que me portar bem, amanhã começo. Não deveria estar a fazer isto. Exatamente. E esse pensamento de que eu não deveria estar a fazer isto, não deveria estar a comer isto, proporciona essa tal restrição mental, não é? Que acaba por ser uma restrição cognitiva que aumenta a percepção de escassez. Então o nosso cérebro começa a ficar reativo e a criar pensamentos constantes acerca de comida, porque se há escassez, ok que não é uma escassez verdadeira, não é? No sentido literal de Não há haver mesmo uma disponível. escassez alimentar como há 100 anos isso era completamente uma realidade. Hoje, na maior parte, pelo menos, dos países mais desenvolvidos, não há essa escassez para a maioria das pessoas. Então, não é uma escassez literal, no entanto, é uma escassez percepcionada, em que o cérebro detecta essa escassez percepcionada e ativa esses neurocircuitos de hiperreatividade. Então, a comida passa a ser o objeto brilhante, não é? Um alvo de desejo constante. E isso é muito complicado a todos os níveis. É complicado do ponto de vista de a comida não ser o centro da tua vida e tu conseguires pensar em outras coisas, muitas das vezes até mais interessantes e gratificantes do que comida. Comida é bom, comida é maravilhoso. Mas Mas não deve monopolizar 90% dos teus é pensamentos, isso, não há é? coisas mais interessantes na vida do que comer, não é? Comer é muito interessante, sem dúvida. Mas há outras coisas para além disso. Ou seja, para além desse fator, ainda complica muito até quem quer emagrecer de uma forma sustentável.
como é que eu consigo emagrecer se os meus pensamentos diários são quase todos acerca de comida? Então, Sim. eu para conseguir emagrecer preciso de desfocar da alimentação. Não no mau sentido, mas no bom sentido. Ou seja, de não estar em hiperfoco ou em hiperreatividade. Porque se eu estou em paz, se estou em serenidade em relação à alimentação, eu consigo ter uma alimentação saudável de forma leve, leve animicamente, leve em termos mentais. Ou seja, este estado interno é muito mais facilitador do emagrecimento sustentável a longo prazo. Exatamente. Se eu estou constantemente a ter pensamentos acerca de comida, o meu processo de emagrecimento, à partida, já está super dificultado, não é? E vai ser uma questão de tempo, até tu, porque nós, muitas vezes, as pessoas estão quase em luta com o próprio cérebro. De não posso comer isto, não posso comer isto, não posso comer isto. Vai ser uma questão de tempo até comeres e comeres em exagero. Ou seja, tu podes ter, sei lá, chocolates em casa e um dia à noite pensas, ai, precisa mesmo um chocolatinho, mas não vou comer porque agora senão vou estragar tudo. Ou não vou comer porque se eu comer um já sei que não vou conseguir parar. Muitas vezes é este o medo, é as pessoas acham que não tem mal comer um, mas elas sabem que se comerem um é o pontapé de saída para comerem 5 ou 6. Não sei se pontapé de saída é uma... É. É um boa pontapé expressão. de saída. É um pontapé de saída. Pois. E o quê, Tiago? Eu costumo dizer... Espera, mas o que é que eu estava a dizer? Que eu quero acabar o meu O raciocínio. pontapé de saída para continuar a comer. Se eu me permito comer um bocadinho de Exato. chocolate, eu não consigo ficar por ali. Esta é a crença da pessoa. Exatamente. E há um dia que a pessoa até pode conseguir resistir. O segundo dia vai que até consegue resistir na mesma. Mas vai chegar ali o terceiro ou quarto dia que a pessoa vai acabar por comer e vai ter exatamente este pensamento de ok, já que comi um, então agora vou comer todos e amanhã começo. E estamos sempre nisto. Já para não falar de que em termos de saúde física, obviamente para a nossa saúde é muito mais favorável e bom nós dividíssemos aquela embalagem de chocolates pelos dias todos do que estar a comer de uma forma isolada aqueles chocolates todos de uma vez, não é? Então, então é isso. Eu acho que me esqueci do meu ponto, o que eu estava a dizer. Sim, eu percebi. Ou seja, o que tu estavas a dizer é que a pessoa acredita verdadeiramente, tem essa crença de que se permitir comer um bocadinho de chocolate, por exemplo, acaba por comer a tablete toda ou ainda mais do que uma tablete. Então Não, o que eu a estava a solução querer é dizer... nunca comer E chocolate. o que eu estava a querer dizer é que nós, no fundo, estamos em luta com o nosso cérebro. Ou seja, no fundo, este hiperfoco que existe na alimentação e este barulho alimentar que nós temos em constantes pensamentos intrusivos, no fundo, é uma luta quase contra o nosso cérebro que nós dificilmente vamos ganhar, não é? Nós estamos a lutar contra a nossa fisiologia. Então, vai sempre chegar a um ponto em que por muita força de vontade, motivada que esteja a pessoa, a verdade é que isso não é suficiente. Não basta estar motivado e ter força de vontade. Porque senão, a verdade é, pessoas que fazem dietas vezes e vezes sem conta, são pessoas, até se pode dizer, bastante resilientes. Com Porque... alta força de vontade. Exato. E qual é a primeira coisa que a pessoa chega e diz na consulta? Eu sou preguiçosa. Eu não tenho força de vontade. Exato. Repara como a pessoa está altamente enviesada acerca de Da si sua própria mesma. experiência, sim. Já Então... tentou 15 vezes, não tem força de vontade. Então, mas espera aí, quem não tem força de vontade não faz nenhuma. Exato. Ou então faz uma, vê que não conseguiu, nem tenta mais. Exato. Isso é que é falta de força de vontade, na teoria, não é? Sim, sim. Ou seja, não tem nada a ver com força de vontade. Exatamente. Então, trabalhar aqui este parar de fazer dieta, parar de fazer restrição, quebrar a mentalidade de dieta, que eu acho que na teoria pode parecer uma coisa simples, porque é só não fazer dieta, mas para quem viveu 10, 15, 20 anos em dieta é uma coisa que é difícil, não é? Há muitas crenças que ficaram enraizadas. Então, trabalhar sobre isso é um dos primeiros pontos essenciais para nós também acabarmos aqui com o food noise, que acabarmos com este barulho alimentar, que estes pensamentos constantemente intrusivos acerca da alimentação. Sim, e eu gosto de promover sempre uma reflexão. Em consulta faço também muitas vezes, que é quando a pessoa me diz isso, eu coloco-a a refletir. Ou seja, o que é que a pessoa diz? Não, eu não posso comer chocolate porque quando eu como um pedacinho já esquece, já não consigo, perco completamente o controle. E a pergunta que eu faço à pessoa é: e será que essa perda de controle que referes não está associada ao tu acreditares que nunca podes comer chocolate? Eu acredito que eu não posso comer o chocolate porque eu sou um descontrolado. É assim que a pessoa se vê. Então eu nunca como. Mas quanto mais eu me proíbo,
quanto mais eu coloco na minha mente que eu não posso, maior é a percepção de escassez. Então a crença acaba por ser autorrealizável, não é? Eu acredito que eu não posso, crio uma percepção de escassez tão acentuada que quando eu vou comer, aquilo realiza-se verdadeiramente e eu não me consigo controlar. Mas e se a pessoa trabalhar, no fundo, a desproibição interna, a desproibição mental, para conseguir lidar com o chocolate ou com os doces, normalmente são os alimentos mais comuns, de uma forma diferente, de uma forma mais saudável, em que não é mentalidade de 8 a 80, ou perdido por 100, perdido por 1000. É aqui que está o jogo, na minha visão. Ou seja, não acreditarmos que temos um problema com o chocolate, mas se calhar o problema é a maneira como estamos a lidar com o mesmo. Exato, o problema geralmente nunca é das coisas, é a relação que nós temos com as próprias das coisas. Então, trabalhar em nós é a forma mais eficaz que nós temos de um chocolate ser a mesma coisa com um iogurte ou com uma salada. É só um alimento que nós temos disponível em casa e que nós olhamos de uma forma diferente, se calhar como uma salada, claro que sim, porque em termos nutricionais são alimentos diferentes, mas um não é superior ao outro, eles simplesmente têm funções diferentes na nossa vida. Enquanto a salada, se calhar, é um complemento daquilo que nós chamamos de uma refeição completa, que é equilibrada, o chocolate é visto como uma fonte de prazer, ou seja, é um complemento a uma refeição que, do ponto de vista nutricional, já nos deu, em termos de nutrientes, aquilo que nós precisamos para estarmos bem, vivos e sentirmos com energia, e aquilo vem para a parte da satisfação, do prazer, que também é super essencial numa alimentação saudável, ou seja, não é de descurar, como muitas vezes as dietas quase sempre fazem, que é, tu estás a comer já de acordo com as tuas necessidades. Se só estás a comer coisas que não gostas, isso não interessa para nada, porque isso é o que o teu corpo precisa. E temos que pensar que as nossas necessidades vão para além da componente física barra nutricional. Exatamente. As minhas necessidades também devem, pelo menos numa alimentação saudável, contemplar aquilo que é o prazer alimentar. Se eu não tenho prazeres na minha alimentação, não está de acordo com as minhas necessidades. Porque necessidades é um termo amplo, não é necessidades calóricas apenas. Esse é um grupo de necessidades. Exato. Mas eu tenho outro tipo de necessidades. Se formos a pensar nas outras áreas da vida, é exatamente igual, não é? Exatamente. Estás num trabalho, tu tens, na componente profissional, tu tens diversos grupos de necessidades. Olha, tens a necessidade de ter um salário que se encaixe com aquilo que são as tuas pretensões, tens a necessidade de, a maior parte das pessoas, de sentir que está em crescimento, seja através de novas tarefas, novas funções, um salário aumentado. Tens necessidade de ter tempo de descanso, tens necessidade de ter folgas. Repara como as necessidades não são apenas ao nível salarial. Na alimentação é igual. As necessidades não são só, ou não devem ser, na minha ótica, apenas do ponto de vista nutricional. Ok, 1500 calorias e vai-te embora. Não faz sentido. Isso não faz sentido. 1500 calorias não chega. Mandei um número para o ar que normalmente é comum nas dietas, Sim. né? 1300, 1500 é um número comum. Que já agora são as necessidades que um cão de 20 quilos precisa de comer. Portanto, 1300. se não és um cão de 20 quilos, provavelmente 1300 calorias é pouco. E isto também estava a fazer lembrar de uma coisa que não tem propriamente a ver com o tema, mas que eu acho que é importante, que é, eu tenho muitas clientes que quando chegam à primeira consulta, que já agora se quiserem marcar, está no link da descrição deste episódio, têm muitas vezes uma descrença nelas próprias e consequentemente no processo de, ok, eu já tentei tantas vezes, porque é que eu agora hei de conseguir se eu nunca consegui até aqui? E as dietas causam muito isto, que é, as pessoas deixam de acreditar nelas, não é? As pessoas já tentaram tantas vezes que, no fundo, elas sempre que chega ali a um ponto de ruptura e que não conseguem avançar dali, aquilo vai alimentando muito a crença que eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, eu sou insuficiente, algo de errado comigo está a fazer com que eu não consiga. E isto é importante porque muitas vezes nós o que tivemos a fazer 20 vezes foi algo focado apenas exatamente nas necessidades calóricas, na parte nutricional. E isso não é suficiente, como tu acabaste de dizer, ou seja, nunca deu, porque nós estivemos sempre a fazer a mesma coisa, mascarado de nomes diferentes. Agora é a paleo, depois é a low carb, depois é a cetogénica, no fundo é toda a mesma. Pequenas Pronto, derivações, mas a seguir é a vegetariana, a seguir é não sei o quê. Ou seja, foi tudo a mesma coisa, mascarado de nomes diferentes, mas sempre processos que muitas vezes estamos a comer muito menos do que aquilo que o nosso corpo precisa para se manter vivo. Estamos só focados na parte nutricional e não interessa nada às nossas preferências. Eu tenho muitas clientes que acontece de, imagina, virem e dizerem
Estive a fazer um processo, mas eu disse que não gostava de salada e meteram-me lá salada na mesma. Também já ouvi isso tantas vezes. E imagina, não é... Ok, se nós não gostamos de nenhum verde no grupo dos vegetais, isso é uma coisa que é para ser trabalhada. Mas a forma de trabalhar isso não é dizer às pessoas que elas têm que comer quando elas estão a dizer que não gostam. Porque, imagina, se as pessoas não gostam, não é por tu dizeres que... Elas já sabem que elas deviam comer, não é? Então, pronto, é só que uma parte de, muitas vezes, esta descrença que as pessoas têm nelas próprias de que nunca vão conseguir, eu acho que eu tento sempre estimular essa reflexão, que é, ok, tu nunca conseguiste, porque tu nunca fizeste um trabalho focado na parte da relação com a comida e focado em ampliar, fazer quase, tirar este zoom das necessidades físicas e perceber que outras necessidades é que não estão a ser ouvidas. Porque se esse trabalho for feito, é sim possível de conseguir. Era só aqui uma parte que eu acho que é importante. E voltando aqui ao nosso tema, uma coisa que também é super importante para trabalhar aqui o food noise é comer em quantidades suficientes, ou seja, esta parte das necessidades físicas é sim relevante, apesar de não ser tudo, e ter atenção também à parte satisfatória, ou seja, ter atenção também à parte do prazer alimentar, aquilo que nós estávamos a dizer. Então, não excluir nenhum nutriente, todos os nutrientes são essenciais para a nossa sobrevivência e para nós estarmos bem. Então, fazer um dia completo com hidratos de carbono, proteína e gordura e fibras é fundamental. Não comer apenas por... não olhar para a comida apenas como o combustível que nós precisamos para sobreviver, mas ter atenção então também a este prazer, como nós estávamos a falar. E depois também perceber que se nós utilizamos a comida como uma forma de regular as nossas emoções, a chamada fome emocional, também é preciso fazer aqui um trabalho a esse nível para encontrarmos outros mecanismos de regulação emocional que não apenas a comida para lidar com as nossas emoções. No fundo, nós todos, à medida que vamos crescendo, vamos criando formas de lidar com aquilo que nós estamos a sentir de forma inconsciente. Algumas dessas formas tornam-se mais funcionais do que outras e muitas vezes a comida ocupa aqui um papel de regulação emocional que é mais disfuncional. Então trabalhar sobre isso também é muito importante, porque muitas vezes o que acontece é que este barulho alimentar está sempre presente, porque sempre que nós estamos estressados e temos uma vida muito estressante, a comida acaba por ser um mecanismo que nós estamos constantemente a utilizar. Então trabalhar sobre isso é fundamental para que não tem mal eu estar cansada e apetecer-me comer um gelado para, no fundo, compensar esse cansaço. Tem mal quando eu estou todos os dias cansada e todos os dias a única forma como eu tenho de lidar com esse cansaço é através da alimentação, não é? Então, nada do que acontece com uma frequência moderada é um problema quando se torna, no fundo, a solução para aquela questão. E nós sabemos conscientemente que a comida não nos vai ajudar a descansar. Ou seja, é importante encontrar aqui outras formas de lidar com aquilo que nós estamos a sentir. E outras estratégias é, no fundo, fazer terapia, não é? Na terapia nutricional também tem esse propósito, por exemplo, que é o de exteriorizar, que é o de partilharmos com vulnerabilidade, com coragem, partilharmos aquilo que ainda não... Porque repara, quando partilhamos, trazemos para o mundo físico aquilo que está no nosso mundo interno. E esse próprio processo já é um processo de alguma cura, não é? Ou seja, cura sempre na perspectiva de remissão de sintomas. Ou seja, só esse processo da exteriorização ajuda bastante. Obviamente num espaço de acolhimento, de não julgamento, não crítica, em que a pessoa se sente bem em poder trazer essas partilhas e poder demonstrar de alguma forma vulnerabilidade, não é? Então, essa também é uma estratégia muito interessante, que é um processo que nós facilitamos. E lembraste que se te identificas com este tema e se sentes que estás constantemente a pensar em comida, isso é uma questão que tem solução e não significa que haja alguma coisa de errado contigo, significa que sim, que no fundo é uma forma do teu corpo de estar a enviar um sinal que existe algo que é preciso ser trabalhado, não é? Se nós olharmos para todas estas questões que nós temos como sinais do nosso corpo, a verdade é que nós temos um GPS bem definido daquilo que é preciso fazer para nos sentirmos melhores. Então, em vez de estarmos em guerra connosco mesmas, de pensar porque é que eu sou assim ou porque é que isto me acontece, é olhar como, ok, se isto está a acontecer, é um sinal que existe aqui algum trabalho que é necessário ser feito para deixar de acontecer. Então, é perfeitamente possível de trabalharmos em nós para que isto deixe de ser uma questão e que a comida passe a ser apenas isso, Sim. comida.
queria dar um apontamento antes de terminarmos, que é esta questão de ouvirmos o nosso corpo, não é? A consciência corporal, que infelizmente é um tema que a maioria de nós cada vez está mais desconectados. Na minha percepção, na minha miopia, cada vez estamos mais desconectados e isso causa aqui grandes problemas. minha miopia é bem bom. É, não é? Eu gosto dessa expressão. Tipo, com os meus vieses, Sim, sim. na minha percepção, estamos cada vez mais desconectados e essa desconexão é muito grave, porque o nosso corpo está sempre a comunicar connosco. E se nós não o ouvimos, não o percepcionamos, ignoramos os sinais a toda hora, esses sinais é como tu disseste, não é? São o nosso GPS, são os nossos norteadores. E se nós não ouvimos o nosso corpo, por exemplo, o food noise é o corpo no fundo, em intercomunicação, não é? Intracomunicação, no fundo. Ou seja, é o corpo a manifestar que alguma coisa precisa de ser olhada, vista, trabalhada. Se nós ignoramos e normalizamos claramente uma comunicação que o nosso corpo está a transmitir-nos, se nós estamos a ignorar isto, estamos a perder uma oportunidade de evolução, de melhoria, de crescimento, a todos os níveis. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, está tudo conectado. Ou seja, queria também deixar esta reflexão, não é? Estarmos mais desconectados do nosso corpo vai dificultar cada vez mais a nossa vida e a probabilidade de termos saúde, que no fundo é um bem-estar físico, mental, social, Emocional. emocional. Exatamente. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Na descrição deste episódio têm os links para as nossas redes sociais, assim como o link para marcarem a vossa primeira consulta gratuita. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.